Pessoal, boa noite. Eu vou esperar só mais 2 minutos para ver se alguém mais entra, e aí eu já começo com vocês. Pessoal, vou começar. De qualquer forma, como eu falei para vocês, vai ficar gravado todo o workshop até o final do imposto de renda. Então, se vocês quiserem, a gente vai mandar também o link, na verdade, a gente mandou hoje o link de ontem, né, do que eu gravei ontem, e hoje e amanhã também vai ficar gravado. Lembrando que eu também vou mandar a apresentação, né, tudo que eu falei com vocês por e-mail. Eu queria começar hoje perguntando se vocês têm alguma dúvida em relação ao tema de ontem. Se tiver, manda aqui pelo chatzinho, que aí eu vou respondendo vocês. Se tiverem dúvidas, se não, aí já vou começar na parte de ação. Vou só colocar aqui um share. Eita. Bom, acho que ninguém tem dúvidas. Então, eu vou começar. Uma coisa que eu esqueci ontem, galera, de falar com vocês, foi uma falha minha. Deixa eu colocar aqui o share, e aí eu vou mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui. Vê se está aparecendo para vocês. Calma aí. Não, cadê ele? Aqui. Vamos declarar os rendimentos isentos dos fundos imobiliários. Eu acabei que na parte que eu estava de rendimentos isentos e não tributáveis, que a gente estava declarando os dividendos das ações, eu esqueci de falar para vocês para a gente também pegar o informe dos fundos imobiliários. Que acontece? O informe dos fundos imobiliários, eu não lembro se eu falei ontem, mas acaba que vocês recebem em casa de cada fundo. Claro que, assim, sempre acontece às vezes, de um fundo ou outro não receber. Ou em casa ou por e-mail. Se não me engano, eu já recebi por e-mail também. Mas se não conseguir, tem lá no informe de proventos da corretora, tem de todas as ações e tem dos fundos imobiliários. E aí, dos fundos imobiliários vai ser da mesma forma. Vai ser em rendimentos isentos, né? E aí, só que aí tem um porém. Quando vocês colocam em rendimentos isentos, vocês vão colocar o valor total.
Um exemplo, esse aqui foi um FII, AFHI, aí vocês somam, né, 769,60. Está aparecendo aqui. Só que aí, na hora que vocês forem declarar, vai pedir o CNPJ, e o CNPJ é do administrador do fundo. Por isso que, assim, quando você recebe por e-mail em casa, tem o informe, tem esse CNPJ. Já no informe, né, das corretoras, ele não vai aparecer esse CNPJ. Aí, realmente, tem que dar um Google, ou, se eu não me engano, pode ser que tenha, aí depois eu tenho até que confirmar com vocês. No canal eletrônico do investidor, como ele é super completo, que eu acho super bom lá, eu acredito que tenha. Mas, se eu também não tiver, vai ser Google mesmo, tá? Deixa eu até ir no programa com vocês. Ó, rendimentos isentos, na verdade, eu já até estava, né? Novo. Acho que ele falou no campo 26, né? Aqui vocês vão colocar o CNPJ. Normalmente puxa, como eu falei para vocês, o CNPJ que colocar. Se não puxar, tem que colocar o nome do administrador, né? Descrição. Aí vocês copiam e colam o ticker do fundo, né? Que aí seria dividendos, proventos de fundo imobiliário, e aí aqui, né, 769 e alguns quebrados lá, dá ok. Vai aparecer assim. Então, foi um ponto que eu esqueci, que quando vocês estiverem nessa tela aqui de rendimentos isentos e não tributáveis, pega também o informe dos fundos imobiliários. Agora, deixa eu passar. O que acontece? Eu coloquei na apresentação algumas curiosidades, só que eu não vou ficar lendo essas curiosidades, são curiosidades e que vocês também que eu vou comentar ao longo daqui do curso, né, da aula. Mas é bom deixar essa curiosidade, vamos dizer, salva, porque sempre, né, acaba tendo uma dúvida ou outra, e vocês vão lá e buscam lá né, na apresentação. Eu coloquei, assim, curiosidades sobre tanto o mercado de ação, o que seria um day trade, como que calcula o ganho líquido, como que calcula o custo médio de ação, porque agora eu vou começar, galera, com a parte de ação. Já começa, assim, a ser vamos dizer, uma parte mais... a gente sai do conservador, do fácil, vai para o moderado, que é a ação, que é mais fácil, e aí depois a gente vai para o mais complicado, que aí pode ser, tipo, normalmente é opção, né, e por aí vai. Então, eu falei com vocês, nessa parte aqui de curiosidade, eu coloquei day trade, coloquei o que seria custo médio, né, quais são as formas de isenção nessa parte de ação, como que você faz esse custo médio de compra, de venda, se você pode sempre abater ou não o imposto de renda retido na fonte, o prejuízo, tudo isso eu vou falar, mas eu deixei tudo assim, salvo, né, e para ser fácil de vocês depois buscarem, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar na parte de ação. E a ação, ela também vai dar um gancho em fundo imobiliário. Vai ser super parecido, né? Na parte, principalmente, de calcular a questão do custo médio, tá? Vamos lá. Quando eu falei para vocês que vocês precisavam ter a posição do dia 31/12. 31/12 vai mostrar lá que a Cândida tinha 100 ações da Vale e 100 fundos imobiliários do HGRU, sei lá, estou chutando, tá? Vocês vão ter que declarar, como eu expliquei para vocês, em bens e direitos, que é onde aparece o patrimônio de vocês na virada do ano. Se vocês tinham ação, fundo imobiliário, tem que declarar tudo isso da virada do ano. E aí, aonde que vocês vão declarar? Bens e direitos. E aí, como eu falei, o imposto, o programa da Receita, ele mudou. E aí tem um grupo agora,
Deixa eu ir lá no programa que é melhor para vocês. Vamos lá, bens e direitos. Novo, grupo. Se vocês forem pegar, antes a gente estava declarando tudo em aplicações e investimentos. Tudo bem, a ação é uma aplicação e um investimento, só que eles colocaram à parte a receita. Eles colocaram em participações societárias, e aí você vai na primeira linha, ações. Só que se você for ver, lugar nenhum do informe de nenhuma corretora vai aparecer isso. Ah, é o grupo 3, é o código 1. Bom, vamos lá. O CNPJ da empresa. Eu sugiro para vocês, quando vocês estiverem fazendo aquela declaração de rendimentos isentos, que são os dividendos, salva em algum lugar o CNPJ, porque vai acabar que uma hora você vai ter que dar um copia e cola. Quanto mais gente que tem muita ação, não tem como. Na descrição, como que eu gosto de colocar? 100 ações da Vale ao preço de R$80. Galera, lembrando, R$80 é o custo que você comprou, é por quanto você comprou, tá? Então, aqui, o volume, você vai multiplicar 100 vezes 80, tá? Aí, se, sei lá, for 90, 100, o que for, é o volume, tá? Esse volume. Então, aqui vai ser até 8.000, né? Se fosse, sei lá, 100, né? Ao custo de R$100. Aí, aqui muda. Por exemplo. Tô aqui sempre, né, mudando para vocês verem como que eu faço. 100 ações de Vale, ou você coloca Vale 3, pode ser, ao preço tanto. E aí vocês vão colocar aqui o custo de aquisição. Eu já vou explicar para vocês como que calcula esse custo de aquisição. Lembrando que se você tinha Vale no ano anterior, quando você puxa a declaração, vai vir aqui para você. Mas faz de conta que eu continuava, sempre tive Vale, né? O preço de R$100. Então, você só vai repetir. Tá? Aí aqui vai ficar assim, aí você dá um ok. Tem que fazer para todas as ações. Infelizmente, tem 10 ações, vai fazer 10 vezes isso. E calcular o custo médio de cada uma. Então, aqui eu coloquei o campo, bens e direitos, né? Onde vocês vão declarar as ações. Aí agora começa a parte assim, mais delicada, né? O que acontece? Se você compra uma ação, só comprei a ação, como que você vai calcular o custo médio? Eu vou passar para o próximo slide, que aparece uma nota aqui de negociação. Vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar aqui para cá. Vocês estão vendo aqui que foi uma compra, ó, tem um Czinho de compra, tá? Pode ser Vale, o que seja, 4 quantidades, 230, e aí aqui aparece o volume, tá? Quando é uma compra, a gente soma o custo. Quais foram os custos aqui do investidor? O total aqui, ó, 5,61, aparece na nota. Vamos até eu fazer a conta aqui com vocês, ó. Taxa de liquidação, 0,23, mais 4,90, mais o imposto, 0,52. Deu 5, aqui colocou 5,61, não, ele colocou outros. 0,23. 4,9, que foi a corretagem. Mais 0,19. É isso mesmo. Os custos aqui, ó,
Total dos custos barra despesas. Vocês vão usar esse daqui. Ó, o total de custos, tá? Só que aqui, o que vocês vão ter que fazer? Vocês viram lá que foi, eu só vou ter que gravar aqui, 920,80, né? Só um minuto que eu vou... Gente, eu faço numa planilha, mas isso aí vocês podem fazer, sei lá, na mão, planilha é mais fácil. Por isso que é muito importante vocês terem planilha, planilhar tudo isso. Eu coloco C de compra. O ativo ali era um axé, mas faz conta que foi a Vale. Vale 3. A quantidade foi 4. Foi 920, o que mesmo? 920,80. Esse aí foi o volume. E aí, como que eu faço aqui? Eu somo com os custos, acho que foi 5,61, 5,62, e divido por 4. Óbvio que vocês, é só dividir, né? Ou, para quem quiser, divide, né? Depois aí, tipo, vocês deixam essa fórmula assim, né? Depois é só arrastar. Deixa eu só ver se foi esse custo mesmo aqui. 5,61. Então, o que acontece? Quando vocês entrarem no manual da Receita, eles vão falar assim, o seu preço de compra, o que ele significa? Não, muita gente vai fazer o quê, né? Vai lá na nota de corretagem, vai pegar só o preço, né? E pronto. Não, não é assim. Você vai ter que pegar a nota de corretagem. Você vai ter que pegar a nota de corretagem. Não adianta pegar esses 230,20, que foi o preço de compra. Vocês têm que somar com todos os custos. Uma coisa muito importante, se também for olhar no manual da Receita, o que a Receita fala aqui que são despesas de operação? É tudo que está na nota de corretagem e ela fala que também está no extrato. Só que, assim, se você for pensar, o que está no extrato, tudo de custo está na nota. O que às vezes aparece em extrato, e que eu já vi, por exemplo, algumas operações de BMF, né, mercado futuro, de índice, de dólar, aí a corretora às vezes tem uns débitos de custo, que aí tem que ter atenção a isso, que é algo que você pode, né, utilizar. Agora, quando é Bovespa, eu nunca vi ter um custo por fora, não me lembro, pelo menos. Agora, também, se for pensar, poxa, se eu tiver várias operações durante o ano, e aí você pegar o seu extrato, pegar todos aqueles custos, saber exatamente daquela operação, sinceramente, isso aí eu acho muito mais complicado de ter controle. Então, até no meu IR, tudo que eu faço de ação, eu uso a nota e pronto. Mas, é o que eu falei, no programa no manual da Receita, eles deixam utilizar essas despesas também relativa à operação, tá, gente? Que está no extrato. Aí um outro ponto, vamos só, faz de conta, que esse daqui eu fiz uma compra de Vale, né, de 4 ações. Esse está super fácil. É só você somar os custos, lembrando, compra você soma os custos e divide pela quantidade. Só que se você tivesse feito uma outra compra de Vale 3, aí agora eu tô chutando, não tenho nem aqui a nota, tá, galera? Faz conta que foram 10 ações, tá? Aí, eu vou chutar aqui também. Faz de conta que eu comprei por 900 e... Não, 900 não, né? 1.800. Mas teve os custos lá. Lá ele foi 5, faz conta que foi 10 de custo. Esse aqui foi o custo total. O que vocês podem fazer? Vocês somam tudo isso, né? E aí divide... E aí divide por... Aqui são 14, né? 10 mais 4. Então, toda vez que for fazer compra, tiver mais compra de Vale,
Aí, aqui foram 100 ações. Aí, tipo, vocês colocam soma tudo, né, aqui, como eu te falei, o preço da ação, né, o preço que eu digo volume, mais os custos, e depois vocês fazem uma média com a quantidade. Aí faz de conta que depois de tudo que eu comprei aqui, essas 14 ações, vou chutar, foi o custo de R$ 90. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no programa da Receita, onde eu estava, cadê? Vou editar aqui. Aqui, na verdade, eu comprei 100 ações. Ali eu coloquei 14, tá, gente? Mas vamos lá. Comprei 14 ações ao preço de R$ 90. Na verdade, eu tenho 14 ações. Entendeu? E aí é só vocês mudarem aqui. Que é isso, esse valor aqui é justamente 90 de custo vezes 14. Só para vocês lembrarem que sempre isso aqui é o custo de aquisição. Isso aqui também vale, galera, para fundo imobiliário. Da mesma forma que vocês vão fazer tanto não, né? O preço de compra. Você vai somar os custos, tá? Bom, é o que eu falei, vocês vão ter que ter todas as notas de corretagem. Aqui eu coloquei até, né, a definição de despesas. Eu coloquei aqui custo total das cotas. Cotas são os ativos, mais as taxas. Lembrando que você soma tudo isso e aí depois divide pela quantidade que vocês têm. Só que, é claro, se vocês compraram diversos dias, vocês vão ter diversas notas, de corretagem. E que eu falei da nota. Aí no caso de uma venda. E aí eu coloquei uma venda aí um pouquinho mais complicada para vocês. Lembrando que essa venda aí é abaixo de 20 mil, e aí depois eu faço em outros exemplos, acima de 20 mil de volume. Ó, 2.569 é o volume de venda. Isso aqui foi tudo venda? Foi tudo venda, ó, V de venda. 2.569 foi o volume. Faz conta que essa cliente, ela só fez essa operação, que foi quando? Dia 15 do 9, né? Foi setembro do ano passado. Se vocês olharem aqui, o que acontece? Vamos considerar aqui, vou pegar aqui a Ambev, tá? Ambev. Foram 50 quantidades, 16,06 de preço. Ah, Cândida, a cliente comprou a R$ 10 e vendeu a 16. Ah, então ela teve um lucro de R$ 6. Não. O que acontece? Na venda, você diminui os custos. Ah, mas qual é o custo que eu vou colocar? Aí que está o pulo do gato. Aí que fica mais complicado. Vamos lá para a planilha, para ver se para poder mostrar para vocês. Aqui é venda, né? Faz conta que foi Ambev 3. Eu vou usar o exemplo da nota. Foram 50 ações a 16,06. O que acontece? Olha aqui a nota. O custo total aqui, total dos custos, 16,83. E o volume foi esse daqui. Deixa eu até anotar aqui, só um minuto. 2.569,78 e os custos foi 16,83. Galera, vamos ter atenção aqui, porque realmente essa parte eu pensei até em depois falar de novo, porque para quem vê a primeira vez não é fácil, não acho que é fácil de gravar. Vamos lá. Eu anotei ali que o volume total da venda daquela cliente, você viu que ela vendeu de diversas. Ah, Cândida, vou colocar lá, como tiveram, sei lá,
4 ações, cada uma ela vendeu o custo lá, sei lá, vou chutar, na XP é R$4,90, então o custo é R$4,90. Não. Aqui eu vou ter que fazer um proporcional de custos. O que acontece? Vocês viram que o custo total é R$16,83. O que eu faço? 16,83 divididos por 2.500. 2.500. Desculpa, gente, tô... Calma aí, que eu fiz... Eu avancei com vocês. Só ver quanto foi esse aqui, perdão. 803, que foi o volume de Vale, desculpa, de Vale, ó, tô com Vale na cabeça, de Ambev, divididos pelo volume total. 2.569 dividido por 78. Isso aqui significa 31%. O que significa isso? Da venda da cliente toda, de 2.569, o quanto que representou Ambev? Foi 31%, porque o volume foi esse daqui, de R$803. Eu não falei para vocês que o custo foi de 16,83? 16,83 foi o custo total da nota. Se a Ambev, o volume dela representou 31%, então é 16 vezes 31%. Então, o custo de venda dessa cliente para a Ambev foi 5,25. Olha como é bem assim. Porque, assim, quando você só tem uma venda, acabou. Você olha ali, o custo total diminui e pronto. Então, o custo da cliente seria o quê? 803, certo? 803 foi o volume de Ambev, que é 50 ações vezes 16,06. Eu tiro os 5,25, divididos por 50. Qual foi o custo de venda, né? Qual foi o preço de venda? R$15,95. Assim, eu estou ensinando para vocês, galera, a forma certa de fazer. É claro que, se tipo, for na facilidade, eu sei que o cliente, o investidor, quem for, vai pegar ali só o custo da nota, o valor da nota e acabou, esquece. Vai esquecer. Mas, se você for pensar em muitas operações, volume, tudo, cara, esses centavinhos aí acaba fazendo a diferença. E faz de conta que essa cliente, ela comprou a Ambev, essas 50 ações, eu vou chutar aqui, tá, galera? Isso daqui. Aí, qual seria o lucro dela? Lucro é o 15, né? Menos aqueles 10. Eita, o que eu fiz aqui? Menos. Esse aqui, é claro, que foi o lucro unitário, né? Aí você multiplica por 50, que foram 50 ações, esse aí foi o lucro do total. Então, tá. Eu vou deixar aqui, talvez acho que eu tenha que voltar, porque é um ponto de... Não é uma coisa fácil, rápida de se pegar. Deixa eu voltar lá no programa. Vamos lá. Eu falei com vocês que essa cliente, ela comprou, né? Esse investidor, ele comprou e vendeu durante o ano. Então, faz de conta que ele não tem Ambev no final do ano. Então, esquece bens e direitos. Ele não vai ter que declarar a Ambev em si em bens e direitos. E esse lucro, aonde que ele vai declarar esse lucro de 200 e poucos reais? A gente vai em rendimentos isentos. Por que rendimentos isentos? A Receita, ela colocou que quando você tem volume de venda abaixo de 20 mil no mês, você não é tributado. Então, essa cliente, ela teve esse lucro, óbvio que eu estou considerando, pessoal, só a Ambev, mas faz de conta que ela vendeu várias ações, que aconteceria? Ela vendeu Ambev, Vale e Petro. O volume foi de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais no mês. Qual foram os lucros? Ambev, ela teve lucro de 293,25.
faz de conta que na Petro, aqui foi a Beck, ela fez também uma venda de Petro, que foi 200 de lucro. Ela fez uma venda de Vale, que teve 155 de lucro. Aí faz de conta que isso aconteceu em setembro. Ela soma isso daqui. Essa soma aqui dá 648. Só que o que acontece? Isso aí foi em setembro. Vocês têm que fazer isso para todos os meses do ano. Então, se já teve, né? Deixa eu colocar numa worksheet. De janeiro, fevereiro e por aí vai, os 12 meses do ano. Teve mês que não vendeu. Lembrando que o fato gerador de imposto é venda. Claro, se um cliente, investidor, operou vendido, ou seja, estava apostando na queda, o fato gerador do imposto vai ser a compra. Sempre é a posição contrária. Então, se o investidor, acreditei na queda da Via Varejo, eu vendi por 14 e comprei por 10. O 14 menos 10 é R$4 de lucro na venda. A lógica ali dos custos, galera, é a mesma coisa de compra e venda, tá? A única coisa que muda aqui porque todo mundo fica falando, o fato gerador é a venda. Só que tem que ter cuidado, que se você opera pensando na queda do ativo, que é operar vendido, é claro que o fato gerador vai ser a compra da ação, tá? Bom, voltando. Faz de conta que essa cliente, todos os meses, vendeu abaixo de 20 mil. 20 mil de volume, tá? Volume financeiro. Vendeu janeiro, março, julho e dezembro. Aí, janeiro, ela teve 400 de lucro. Março, ela teve 200. Sei lá, vamos chutar aqui, outubro, teve 300 e dezembro teve 300. Isso aqui é lucro, tá? O lucro já líquido, depois de ter feito todos aqueles cálculos que eu fiz com vocês. Se eu somar tudo isso daqui, dá 1.200. O que eu vou fazer? Vamos lá no programa. Rendimentos isentos, porque ele não é, esse rendimento ele não é tributado, novo. Tem uma opção para isso. Ganhos líquidos em operações de mercado à vista. Aí eu vou colocar aqui 1.200. Ok. Pronto. Tá vendo? 1.200. 1.200 em ganhos líquidos em operação. Tá? Isso aí abaixo de 20 mil. Aí agora a gente vamos sempre escalonando aí a dificuldade, né? Deixa eu só ver se eu falei tudo para vocês, galera. Se eu vendi a ação, mostrei para vocês como que calcula. Se eu não me... não, deixei a fórmula aqui. Tá, aqui eu mostrei a venda abaixo de 20 mil, rendimentos isentos. Aí, faz de conta que aquela nota ali foi diferente. A cliente foi setembro, né? Lembra que eu mostrei aqui a nota, ó. Deixa eu tirar a minha carinha daqui. Ó, essa nota aqui, cadê ela? Aqui, ó. Essa nota de venda foi em setembro, tá? Faz de conta que aqui, em vez de ela ter vendido 2 mil e pouco, ela vendeu 25 mil, tá? 25 mil deu volume. Se deu volume de 25 mil, o que vai acontecer? Aqui já vai começar a ter o imposto de renda retido na fonte. O que significa isso? O imposto de renda retido na fonte é o dedo duro da Receita. Ou seja, é nesse momento que a corretora está falando para a Receita que você está vendendo acima de 20 mil. Aqui, gente, nessa nota especificamente, coloca aqui, imposto de renda retido sobre operações base, 2.500 e pouco. Isso aqui é só um provisionado, esses 12 centavos.
É porque em toda nota, a corretora ela vai provisionando. Faz quanto que essa cliente, que foi dia 15 de setembro, ela vendeu 2.000. Aí chega dia 16, ela vende mais 2.000, depois mais 2.000, não sei o quê. Quando vai acumulando, faz conta que até final de setembro ela vendeu o volume de 25. Quando bate 20, de 20 para frente, a corretora começa a debitar o imposto de renda retido na fonte. E esse imposto de renda retido na fonte tem dois. Um, quando é operação normal, comprou num dia, vendeu no outro, é 0,005 do volume. E quando é day trade, 1% do volume de operação. Então, se for um volume de operação de 1 milhão, é 1% de 1 milhão que vai ser retido na fonte, de day trade, tá, galera? Então, isso aqui é só nessa nota, no caso, é um provisionado. Agora, voltando. Faz conta que essa cliente aqui, ela vendeu, nesse dia, exatamente, ela vendeu acima de 20 mil. Então, ela vai ter que pagar imposto. Óbvio, se ela tiver lucro. Imposto só se paga quando tem lucro. E aí, o que aconteceu? Ela teve, vou chutar, 2.000 de lucro nessa venda, tá? Gente, eu tô falando 2.000, já fazendo todos aqueles cálculos que eu acabei de fazer com vocês. Comprou, vendeu, considera os custos na compra, diminui os custos na venda, aí aquilo ali deu um lucro líquido, né? Cuspiu para ela um lucro líquido de R$2.000. O que acontece? Ela vai ter que pagar 15% de imposto sobre R$2.000. Quando? Até outubro, ela vai ter que pagar, porque a venda dela foi em setembro. Ela tem até um mês subsequente para pagar o imposto. Cândida, ela só se deu conta disso na declaração, né? Viu o que tinha. Aí, o que vai acontecer? Ela vai pagar juros e multa. Não é só juros, é juros e multa. O percentual ele é aplicado de 0,33 por dia por atraso, tá? A partir do primeiro dia útil subsequente à data de vencimento. Vamos lá falar o que significa isso. Vendi em setembro, eu tenho até outubro para pagar, até o último dia de outubro. Passou outubro, 1º de novembro, já está correndo a multa e os juros. Então, esse 0,33 já começa dia 1º de novembro. Do débito até o dia em que ocorreu o seu pagamento. E limitado ao máximo de 20%. É claro que, assim, o valor, ele não... Se você for considerar 0,33 esperar durante um ano para pagar, vai muito mais que 20%, mas a Receita ela limita a 20%. Algumas observações quanto a pagamento de imposto. Muitos me perguntam isso. Eu tive R$2.000 de lucro, ok? 15% de 2.000 é o meu imposto. Cândida, aonde que eu vou gerar o boleto para pagar? O investidor ele tem que baixar o programa da Receita chamada Sicalc. Vou escrever aqui para vocês. É que acabou que na apresentação eu não escrevi, gente. É assim, ó. Sicalc. Ele fala assim. Se escreve assim. Só dá um Google, baixa Sicalc. Até o DARF, o código para você recolher todas essas operações, galera, pode ser opção, mercado futuro, day trade, swing, ação, tudo, o código é 6015 da Receita. Que vai pedir um código, né, até para a Receita ela identificar que aquilo ali é de mercado, né, mercado à vista. O código é 6015. E aí o investidor ele vai gerar o DARF, que nada mais é do que um boleto. E se acontecer dele esquecer de pagar, no próprio Sicalc, eu posso até depois aqui baixar, porque às vezes ele pesa muito o computador e é lento. Mas amanhã eu até mostro para vocês. Quando você coloca ali que você está em atraso, que é, por exemplo, vamos continuar no mesmo exemplo, setembro, eu tive que pagar até outubro, esqueci, vou pagar só em novembro.
o que acontece? Quando você vai mostrar para o Sicalc que aquela apuração de imposto é relativa a quando? A setembro. Então, ele sabe que até final de outubro você tinha que ter pago, e você não pagou. Ele já calcula os juros e a multa para você. O programa ele já faz, tá? Então, vamos lá. No programa agora. Para você declarar como essa cliente, né, esse investidor, teve um lucro acima de, um volume acima de 20 mil, e aí ele teve lucro. A gente vai em ficha, renda variável, operações comuns / day trade, pelo titular. Gente, lembrando, claro que se o seu filho ou filha se abrir uma conta e eles são seus dependentes, você também tem que colocar. Aí é a parte. Vamos lá. Vocês podem ver aqui que é diferente lá da rendimentos isentos, que eu só somo, vou colocar e acabou. Aqui não, você vai ter que colocar mês a mês. Como foi em setembro a venda, vamos lá, setembro. Você vai vir aqui em setembro. Deixa eu ver se... Não, tá, vamos lá, setembro. Aqui, ó, setembro. Mercado à vista, 2.000. Você vai informar o seu lucro. O lucro foi de 2.000. Aqui embaixo, ó, resultado líquido do mês, 2.000. Aplica 15%. O que esse investidor tinha que ter feito? No ano anterior, lá em setembro, tinha que ter gerado um DARF de R$300, tá? Aqui ele também mostra o valor pago. Se o investidor pagou, você coloca aqui R$300. Tá? Coloca 300. Agora vamos para uma informação. Deixa eu voltar lá. Eu vou passar essa informação, galera, e aí eu dou a pausa do treinamento, e aí eu volto para falar de prejuízo na parte de ação. Vocês estão vendo que aqui, lembra que eu falei para vocês do informe de imposto de renda retido na fonte? E é um informe que, tipo, o investidor normalmente nem gera. O que acontece? Como a receita naquela venda ali sua, né, acima de 20 mil, ela reteve algo já na fonte, você pode abater esse imposto. Porque pensa só, se a receita ela já debitou da fonte um imposto e você ainda está pagando 15%, você tem alguma coisa para, vamos dizer, para te devolver. Porque o imposto em si que você tem que pagar é 15%. Estou falando em operação normal, tá, galera? É 15%. Só que lá ela reteve 0,005. Se você pagar os R$300, ali no caso aqui da cliente, foi R$2.000 de lucro, e ela teria que pagar 15%, seria R$300. Só que ela teve teve imposto de renda retido na fonte, nessa venda. Então, ela não tem que pagar R$300. Eu estou chutando aqui, vamos lá. Aqui, ó. Imposto na fonte, no mês. Vou colocar R$1 aqui, só para chutar. Ó, R$1. Você viu como ele já debitou aqui, ó, 300 menos 1, 299. Então, até na hora que você for, eu digo no ano, né, anterior, porque eu estou fazendo isso relacionado a 2021, setembro de 2021. O que o cliente deveria ter feito também? Tem que olhar a nota, olhar o imposto de renda retido na fonte. E para poder, assim, se ele pagar R$300, ele está pagando a mais, porque, na verdade, ele tinha um benefício de devolver esse R$1. Então, seria, em vez de você pagar 300, pagaria 299. Só que aí lá no programa do Sicalc, que eu falei para vocês, eu nunca vi, pode até talvez tenha atualizado, mas você tem que colocar já direto o valor do imposto. Então, eu teria que colocar, na verdade, 299.
Aí faz de conta que o cliente pagou 299. Tá? Esse aqui, ó, galera, eu fiz setembro, tá? Eu depois vou fazer algumas outras simulações aqui para vocês verem como que carrega de um mês para o outro e tudo mais. Mas eu vou dar uma pausa agora, que, nossa, já são 10 para as 7, e aí eu volto para falar de prejuízo, que é outro ponto também que tem muita dúvida, tá? Já volto aí com vocês. Stop share. Pessoal, vamos voltar. Mandem, né, aqui no chat, se vocês têm alguma dúvida dessa primeira parte aí que eu falei para vocês. Como é bastante coisa, tem alguns detalhes, aí se vocês tiverem dúvida, me manda aqui no chat, por favor, senão eu vou dar continuidade. Deixa eu colocar aqui no share. Antes de falar de prejuízo acumulado, eu vou fazer um outro raciocínio aqui com vocês. Eu estou no mês de setembro, né? Porque eu acabei que eu peguei aquela nota relativa a setembro. Aqui, em operação normal, foi R$ 2.000 reais de lucro, tá? Lembrando, depois que eu fiz todas aquelas contas com vocês anteriormente. Já é o lucro líquido, descontando os custos. Para day trade, vocês têm que fazer a parte, né, pode ser na planilha, eu, pelo menos, óbvio, eu prefiro planilha. E aí faz de conta que em setembro também essa cliente teve R$ 1.000 de lucro no day trade. Ó, R$ 1.000. O que acontece? O day trade, a alíquota é 20%. Então, operação normal é 15%, day trade é 20%. Lembrando que fundo imobiliário, quando você vende, é 20% também. Mas vai ter uma outra aba de fundo imobiliário que eu vou mostrar no final para vocês. Vai ser onde eu paro a parte de hoje com vocês. Então, aqui no day trade, ó, 1.000, 20%, vocês estão vendo? Ó, 20%, R$ 200. Aí faz de conta que o imposto de renda retido na fonte do day trade, durante, sei lá, esse mês, estou chutando, foi R$ 2. Tá vendo aqui que ele já debita tudo? Por quê? O que ele fez? Ele somou 300, 200, R$ 500. Menos 2, menos R$ 1. E aí você tem que pagar 497. Aí lá no sistema do Sicalc que eu falei para vocês, que é onde gera o DARF, vocês vão ter que colocar justamente 497. Faz quanto que vocês pagaram? 497. Não precisa, assim, gerar um DARF para day trade e um DARF para operações normais. O código sempre é o 6015. Então, não precisa gerar separado. Claro que todo mês você vai ter que gerar separado, senão vai ficar, se acumular, vai pagar juros e multa. Então, aqui eu falei de operação normal e day trade. Todo mês que vocês tiverem, vamos lá, faz conta que foi em janeiro. Se vocês tiveram em janeiro lucro, vem aqui e declara. Vai ser por mês de operação, mês da venda, tanto no day trade como na operação normal. Vocês podem ver aí que na operação comum tem uma coluna e a operação de day trade é outra. Por quê? Ó, mercado de opções, mercado futuro, mercado a termo,
todos os mercados, operação normal é 15%, operação day trade é 20%. Isso não muda. Independente se é mercado de opção, mercado futuro, quando faz mercado a termo e por aí vai, tá? Agora vamos falar de prejuízo. O prejuízo, não existe data limite para compensar, tá? Vamos supor que essa cliente, no primeiro mês, em janeiro, meu Deus, comecei em janeiro, já vendi com prejuízo. Foi a minha primeira venda. Primeira venda com prejuízo. Então, vamos tirar aqui, tá? Na verdade, ela teve prejuízo. Resultado negativo. Aqui, na verdade, eu vou colocar no prejuízo. Ó, resultado líquido no mês, menos 2.000. Não tem um campo de prejuízo ali em cima, galera. No mesmo lugar que vocês colocam o lucro, vocês vão colocar o prejuízo. O que que acontece? De todas as operações que essa cliente fez em janeiro, ela vendeu, de tudo que ela vendeu, ela apurou um prejuízo de R$2.000. Vamos, né, para a planilha, para ficar uma coisa mais palpável para vocês. Ó, faz de conta que ela vendeu, tá? A Vale. E aí aqui ela teve 1.500 de lucro, tá? Só que ela vendeu também a Petro e teve 5.000 de prejuízo. Aí aqui já é prejuízo. Ó, lucro, prejuízo. Aqui, lembrando que esse 1.500 e esse 5.000 aqui já é depois de ter feito aqueles cálculos. Outro lembrete para vocês. Na Vale, ela fez aqueles cálculos à parte. A Petro, ela vendeu o cálculo à parte. O que significa isso? A Vale, ela vai olhar por quanto ela comprou, compra a R$100. A Vale, por quanto que ela vendeu? Por, sei lá, estou chutando aqui, 110. Esses preços aqui, lembrando que é depois de ter feito na compra, você soma, na venda você diminui os custos, depois de ter feito exatamente esses cálculos aqui. Aí, na Vale, vocês estão vendo a planilha? Sim? Ok. Na Vale, aqui, aí faz conta que foram 15 ações, né? Essa diferença aqui, vezes 15, é o lucro, tá? Então, aqueles 1.500 aqui, que eu estou dando de exemplo, já é o lucro depois de todos aqueles cálculos que eu já mostrei para vocês. E aí, na Petro, ela teve prejuízo de 5. Então, isso daqui, na verdade, você vai fazer, né, os 5.000 menos 1.500, 3.500, foi o prejuízo. Por quê? Ela teve lucro e prejuízo. Ah, mas eu tive prejuízo, eu tive lucro dia 2 de janeiro e tive prejuízo no dia 30 de janeiro. Não tem problema, foi no mesmo mês. Você abate, tira o lucro e o prejuízo, faz a diminuição. Então, aqui foi 3.500, né, que eu dei como exemplo. Vamos voltar lá para o programa. Aqui no programa, eu vou colocar menos... Perdão, foi em janeiro a venda, tá? 3.500. Ó, janeiro, menos 3.500. Olha como o programa ele é inteligente. Ó, resultado líquido do mês, 3.500. Prejuízo a compensar, 3.500, ok? Fevereiro. Olha lá, ó, o 3.500. Resultado líquido até o mês anterior. Então, vamos considerar... Isso aqui foi em janeiro. Agora, vamos para fevereiro. Eu vendi BBAS. Vendeu BBAS. Teve um lucro de R$10.000. Depois de tudo. Certo? Isso aqui é só operação normal, tá, galera?
tive um lucro de R$10.000, certo? Vamos para o programa? Fevereiro, eu vendi a BBAS, tive um lucro. Lucro de quanto nessa venda? 10.000. Vou colocar aqui 10.000. Olha o que o programa me faz, gente. Resultado líquido do mês, 10. Prejuízo do mês anterior, 3.500. Qual é a minha base de cálculo? 6.500. Só que aí, o que a gente não pode esquecer? Do imposto de renda retido na fonte. Faz de conta que em janeiro ela teve aqui um imposto de renda retido na fonte. Eu já deixei, né? Janeiro, eu coloquei aqui R$10. Vamos ver se lá tem. Aí a gente aqui, imposto de renda no mês. Aqui é day trade no mês. R$15. Ó, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram que o imposto em cima de 6.500 é 975, certo? Só que no mês anterior, ela teve imposto de renda retido na fonte de R$10, ó, e IR na fonte dos meses anteriores, R$10. E aí, nesse mês, eu chutei, teve 15. Esses 25, ele vai lá e abate de 975. Então, 975 menos 10 e menos 15 dá 950. Tá vendo como o programa ele já faz tudo? Aqui, ele, na verdade, ele faz tudo, só que ele não gera isso que você tem que fazer no ano anterior, no mês seguinte, isso que você só está declarando, você não está fazendo mais nada. Aí aqui, 950. Eu paguei. Faz de conta que eu não... que eu paguei tudo certinho no ano anterior. Vocês estão vendo que aqui, aí aqui já zerou o prejuízo. Eu fiz lucro acima do meu prejuízo. Meu prejuízo era de 6.500, desculpa, era de 3.500. E aí, como eu ultrapassei o meu prejuízo, eu agora tenho lucro. E aí, essa diferença vai abater 15%. E aí, já também abate do imposto de renda retido na fonte. Aí, agora, vamos fazer uma outra simulação. Faz de conta que todos os outros meses eu tive prejuízo. Chegou em março, tive 1.400. Ó, o que o programa vai fazer? Resultado no mês, prejuízo a compensar. Aí aqui também você vai ter que colocar o imposto de renda retido na fonte. Aqui em março não tem nenhum imposto de renda retido na fonte, porque eu já compensei tudo em fevereiro. Lembra que o imposto era de 975? Aqui, ó, 975, menos os dois, o imposto de renda retida na fonte de janeiro e de fevereiro. Ó, meses anteriores, janeiro, e aqui é fevereiro. Esses 25 já compensei, por isso que já não tem mais em março. Tá? Algumas coisas importantes, válidas para falar para vocês. O prejuízo, você só pode compensar prejuízo quando é na mesma alíquota. Então, eu não consigo compensar prejuízo de day trade em uma operação normal ou vice-versa. Tá? E aqui, gente, day trade, operação, é tudo eu considero tudo uma coisa só, não é só ação. Considera mercado futuro, mercado de opções, tá? Tudo isso. Porque para receita, day trade, não importa qual operação, e a operação normal, né? Comprou num dia, vendeu no outro, também é 15%. Então, eu não posso misturar, até porque, se vocês forem ver, se eu colocar aqui day trade, 1.300 de prejuízo, vocês vão ver que tá em outra coluna, ó. Tá em outra coluna. E aí, se nesse mês eu tive lucro na renda variável em operação normal,
vai pagar. Ele não está importando day trade, porque a alíquota é diferente. Uma outra coisa também que me perguntam bastante. Prejuízo, você não tem tempo de compensação. Compensou, só pode compensar isso durante um ano, 2 anos. Não, você fica o resto da vida podendo compensar, até hoje não mudou, então você pode compensar aí o resto da vida. O que acontece? Um grande detalhe, se você não declara esse prejuízo, você não consegue compensar. Então, eu já ouvi muita história assim, estou com prejuízo acumulado, eu não declarei, aí agora estou com lucro, né? Todos aqueles prejuízos que eu tive, acabou que eu tive um puta lucro esse mês, e aí agora eu vou compensar. Se você não declarar, não vai compensar. E assim, tive lucro, a gente está em 2022, tive prejuízo há 7 anos. E aí eu voltei a operar, agora tive lucro. Não adianta mais, porque você só consegue corrigir os programas, as declarações de 5 anos para cá. Até porque a Receita também só vai te pegar na malha fina, vai ter problema, alguma coisa, de 5 anos para frente. Então, 2022 menos 5 é desse ano para frente. O que aconteceu há 10 anos, 7 anos de prejuízo, nem adianta mais. Se você não declarou, esquece. E aí, o que eu falo sempre? Retifica, ou seja, corrige, coloca lá o prejuízo para você compensar. O que acontece? Se você tem prejuízo acumulado, aqui em fevereiro, olha o que vai acontecer em dezembro. Faz conta que você nem operou mais, dezembro. Eu coloquei. Devo ter colocado. Foi setembro que eu coloquei. Deixa eu apagar isso aqui. Isso que não está puxando. Ó, resultado negativo até o mês anterior. Em operação normal, 1.400 e operação de day trade, 1.300. Então, quando você, no ano seguinte, já importar essa declaração, já vai aparecer isso aqui quando? Em janeiro. Esses 1.400 e os 1.300 de prejuízo, ele já vai para janeiro do ano seguinte, na hora da importação. Então, por isso que é importante declarar o prejuízo e para poder abater sempre o imposto. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum detalhe aqui com vocês. Uma coisa que eu até vou voltar um pouquinho atrás, sem ser prejuízo e tudo mais. Lembra com o que eu estava fazendo aqui na planilha com vocês? Ó, esse custo médio aqui. Muitos me perguntam sobre bonificação de ação. A bonificação nada mais é do que a empresa ela te dá ações, te deu 100 ações. Só que no fato relevante dessa bonificação aparece um custo. Apesar do investidor e o cliente falarem assim, mas eu não comprei, não tem uma nota de corretagem, não tem nada, saiu de graça. Não saiu de graça. A bonificação, no fato relevante da empresa, tem um custo. Normalmente é um custo muito baixo, e aí faz o seu preço médio da ação, muitas vezes, ir lá para baixo. Mas tem sim um custo. E aí você vai calcular da mesma forma que eu fiz aqui com vocês. Só que vai ter que achar esse custo. Não tem informe de corretora nenhum sobre isso. Era a bonificação que eu queria voltar com vocês para falar. Deixa eu só voltar aqui na apresentação. Calma aí. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, galera, algumas coisas que... um outro detalhe que é super... Uma vez ou outra eu já ouvi, assim, de pergunta. Existe uma lista da Receita que tem algumas ações
essa aqui, ó, com ações de pequenas e médias empresas, nessa lei aqui. Uma outra ação, se você vender, mesmo que seja o volume acima de 20 mil, tem isenção. Mas, assim, tem que... Depois até eu vou colocar na apresentação para vocês. Se eu até achar, tem essa lei exata. Já me perguntaram, é uma outra ação que existe. Às vezes você vê uns clientes, uns investidores perguntando. É uma curiosidade, mas que eu já ouvi. Já ouvi, na verdade, já me perguntaram. Relembrando, né, que eu falei para vocês, rendimentos oferidos em operação de day trade, incidência de imposto de 1%, e aí operação normal 0,005%. O responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte é a instituição intermediária, ou seja, esse imposto de renda retido na fonte é a própria corretora que faz. Agora, o restante daqueles outros, que é o 15% e o 20%, é o investidor. Bonificação eu falei. Aqui tem o custo. Aqui já é opção. Aqui já é a opção que eu vou deixar para amanhã, que já, tipo, aí é muita coisa para falar no mesmo dia com vocês. Vamos para a parte... Deixa eu ver se eu já falei tudo. Tá. Para finalizar hoje, deixa eu dar um stop aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta. Para finalizar hoje, eu vou falar de venda de fundo imobiliário. Vamos lá? Lembrando, venda de fundo imobiliário é 20%. Os rendimentos todo mês, ele é isento, que é onde eu mostrei para vocês hoje o campo, que é rendimentos isentos, né? São os proventos, os dividendos, que cai todo mês. Galera, o cálculo é a mesma forma, tá? Que eu fiz com vocês, de compra e venda de fundo imobiliário. Só que aí vai ser em outra aba para poder a gente declarar. Eita. Cadê? Vamos lá? Ficha. Renda variável. Eu estava aqui, ó, operação comum / day trade. Eu vou para operação em fundo imobiliário. Eles colocaram aqui Fiagro, é porque agora tem outro fundo, Fiagro, mas nada mais é do que Fiagro é fundo imobiliário, então é tudo junto. Eles só colocaram Fiagro, porque como é um nome novo agora no mercado e tal, mas se eles colocassem aqui só operações em fundo imobiliário, o Fiagro também vai entrar aqui. Olha como que aqui é diferente. Ó, resultado líquido do mês. Diferente, mais ou menos diferente, né? É bem parecido. Eu coloquei aqui, vamos lá, 2.000. Ó. Eu não tive, faz conta que eu não tive resultado negativo nenhum. A alíquota do imposto, 20, 400 de imposto devido, e aí quanto que eu paguei de imposto? 400. Tá vendo? E aí é a mesma dinâmica de ação. Vai ser no mês a mês que vocês vão ter que declarar. Vendi em janeiro. Apurei esse lucro de 2.000 em janeiro. Aqui, ó. Aí você pode colocar o prejuízo, mesma coisa. Por que ele não está deixando eu editar? Ah, foi. É que aqui não é menos. Engraçado aqui. Ah, tem 320. Ele aqui já diminuiu para vocês. Base de cálculo e tal, a alíquota do imposto 20 e qual que foi? O imposto de renda retido na fonte do fundo imobiliário,
É uma boa pergunta, porque eu não vejo já não vi ainda o informe disso, mas amanhã eu vou até falar com vocês sobre isso. Porque aqui tem o... Se bem que ele nem deixa de estar. Ah, não, tá aqui, imposto retido, óbvio, né? Que tem. Então é isso, galera. Do fundo imobiliário, é só vocês colocarem aqui, ó, se tiver delete, ó, tá vendo como ele já puxa, ó, R$ 400. Se eu tiver 200 aqui, ó, 200, entendeu? Tipo, ele já vai puxando. Aqui, deixa eu apagar. Então, essa tela aqui é do fundo imobiliário. Lembrando que, eu acho que eu não falei muito com vocês, o fundo imobiliário, que vocês tiverem na virada do ano, vocês têm que declarar da mesma forma que vocês declaram a ação. Só que, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver onde que ficou o fundo imobiliário. Aqui, depósito à vista é depósito na corretora, que eu eu esqueci de mostrar para vocês. Fundo criptoativo. Aqui, cotas. Não sei se vai em outras participações societárias. Às vezes, quando eu não lembro, galera, eu fico focando no cinema. O do fundo imobiliário, eu vou até confirmar onde que vocês colocam aqui, eu já tinha visto. Tinha visto Fiagro aqui. Eu vou até confirmar com vocês isso, de hoje para amanhã. Bom, não vou ficar aqui olhando o programa inteiro. Amanhã eu até mostro para vocês o do fundo imobiliário. Deixa eu dar um stop aqui. De tudo que eu falei hoje, galera, ação, né? Vamos só relembrar. Ação, falei, né? Operação normal e day trade. Operação normal 15%, day trade 20%. Se você não vendeu nada durante o ano, você só vai declarar em bens e direitos. Cada ação, se você tem 3 ações, você vai declarar cada uma, né? Vale, Petro e, sei lá, Via Varejo. Vai declarar uma por uma, com o custo médio, não é o valor da ação no final do ano. E você só vai apurar o imposto quando você vender. A dinâmica de ação serve para todos os outros mercados, aonde eu mostrei para vocês, mas é claro que cada um, por exemplo, na parte de opção, se você só recebe o prêmio, se você é exercido, isso aí eu vou ter que falar amanhã com vocês com calma, que é muita coisa. Fundo imobiliário que eu falei com vocês, a ação que eu falei também hoje com vocês. Aí, se vocês não tiverem dúvida, hoje eu encerro por aqui, porque senão fica muita coisa, eu acho que é muito detalhe. Amanhã eu vou dar uma relembrada em alguns tópicos de tudo que eu falei na segunda, ontem, né? E na terça. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvida, amanhã eu vou estar por aqui de novo, nesse mesmo bate-horário, às 18. E é isso. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra. Ou me manda aqui no chat que eu estou olhando para ele. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, todo mundo entendeu. Eu vou fazer, bom, bastante detalhe. Sim, Dai, tem muito detalhe. Mas amanhã eu trago mais novidades para vocês. Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação. Lembrando que vai ficar salvo. Eu sei que é muita coisa para gravar. Acho, sim, necessário rever a apresentação e rever alguns pontos que vocês têm dúvida. Então é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.